Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito, mas muito importante, que é a síndrome metabólica. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Você acha que é uma doença? O que é? Então fique comigo nos próximos minutos, pois o episódio de hoje você aprenderá sobre as várias condições que juntas compõem a síndrome metabólica. Pegue um papel, uma caneta, para que você possa anotar todas as informações que nós vamos te dar. Nós mesmos. Por quê? Porque hoje eu estou com um convidado muito especial. Eu estou aqui com o Dr. Stefano. É um cirurgião bariátrico, médico, e vai poder falar para você, a gente vai ter um bate-papo muito gostoso e vai poder explicar para você o que é, então, a síndrome metabólica. Eu sou Alexandra Manfredini, biomédica, diretora do Laboratório CEDILAB do Clube Levida. Olá, doutor Stefano. Olá, Alexandra. Muito prazer estar aqui com o senhor, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Saúde em Foco. É uma honra tê-lo aqui comigo, né? Eu admiro muito o trabalho do senhor, admiro muito como pessoa, como ser humano, como um amigo, se eu posso assim dizer. Claro. Porque é uma pessoa que eu me identifiquei muito desde o primeiro momento que eu ouvi e acredito que o senhor é uma pessoa que é muito humana, uma pessoa que olha o cliente, o paciente com um olhar de querer o bem para ele, e isso me encanta, não é? Então, que a gente possa conversar hoje sobre essa síndrome que afeta tanta gente, né? Nós estamos no mês de março, um mês que comemora-se o Dia da Mulher, e fala-se muito de autoestima, fala-se muito da beleza da mulher e de todos os papéis da mulher, mas a gente tem que lembrar também que nós precisamos ter saúde. E a saúde, ela começa pela nossa barriga, se eu posso assim dizer. Pode sim. Né? Se a gente for pensar antes, Alexandra, deixa eu falar que seus elogios são recíproco, entendeu? Eu mesmo me identifiquei bastante com você, com a sua personalidade, com o seu trabalho, com essa mente aberta para vários ângulos, né? Dentro do seu foco de trabalho, que é saúde, né? Com o laboratório, com o programa Levida, trazendo vários profissionais da área da saúde, complementando esse trabalho que você faz muito bem e que parece simples para as pessoas que estão nos ouvindo ou passando por perto, né? Mas como nós conversamos agora há pouco, é bem complexo estruturar tudo isso e levar para as pessoas desta forma que você falou, né? Levar para o bem, né? Não estamos aqui para usufruir ou arrecadar alguma coisa, não, pelo contrário, nós estamos aqui para deixarmos um legado para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, mais longevidade e viver nesse mundo que não está fácil, né? Em todos os aspectos, né? Político, socioeconômico, o nosso estresse e uma série de outros fatores que trazem problemas negativos para a nossa saúde, não só física, mas para a saúde mental, para a nossa saúde até espiritual. Não é verdade? Com certeza. Então agradeço suas palavras, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui colaborando com você. E já deixo de antemão a minha disponibilidade para os momentos que você achar necessário para eu vir falar aqui de qualidade de vida, né? Em geral, como médico, como uma pessoa experiente de vida, né? Porque eu não sou criança, já tenho meus netos de 23 anos, então não vou dizer minha idade, senão as pessoas vão falar, nossa, não vou escutar esse homem que ele vai falar bobagem. Não, pelo contrário, acho que os anos de vida vão nos dando experiência, vão nos dando discernimento de muitas coisas, né? E como o senhor falou, a qualidade de vida, ela é fundamental para que a gente possa deixar um legado também, né? Sim. A gente que trabalha com a população, trabalha no bem-estar das pessoas, nós temos que estar bem. Então, eu sempre costumo dizer, nós temos que dar o exemplo. Não adianta nada eu falar aqui algo para as pessoas, falar para você que você precisa fazer determinadas
ter determinados hábitos na tua vida se eu também não faço, né? Se eu não pratico aquilo. Então, nós somos o exemplo, né? E pode ter certeza que o senhor vai estar conosco aqui no canal muitas vezes, porque nós temos muitos temas para ser abordados. E já que o senhor se disponibilizou, agora o senhor pode esperar que será chamado. Vamos juntos nessa, tá? Vamos juntos. Então, o que é a síndrome metabólica, doutor? O que ela impacta, né? É um conjunto de doenças, de situações? Então, Alexandra, eu quero colocar por partes, tá bom? O que a palavra síndrome, ela caracteriza por vários fatores que vão levar a alguma disfunção. Quando a gente fala de uma doença isoladamente, por exemplo, vamos falar de um cálculo na vesícula. A gente está falando pontualmente que aquela pessoa tem uma pedra na vesícula, né? Existe uma síndrome para desenvolver o cálculo na vesícula? Não existe uma síndrome. Existe uma alteração do metabolismo, vamos dizer assim, da formação da bile, e forma a pedra. Existe fator genético, existe o fator... mas ela não é uma síndrome. Quando você fala em síndrome, você fala em fatores de outros tipos de fatores que vão desencadear uma doença ou várias doenças até. Como no caso da síndrome metabólica, nós temos vários fatores para que possam desencadear essa síndrome metabólica. Para o ouvinte ter didaticamente quais são esses fatores e que nós vamos depois destrinchá-los, nós podemos dizer primeiramente o aumento da cintura abdominal por acúmulo de gordura, principalmente dentro da nossa barriga, dentro do abdômen, é um fator importantíssimo. Então, o ganho de massa gordurosa, o ganho de aumento da cintura já é um fator. O segundo fator, se a pessoa está desenvolvendo uma pressão alta, que a gente considera acima de 13,5 por 8,5. Isso tem que ser medido não só pontualmente, uma medida já vai dizer isso, não. É bom fazer um mapa, é um exame que se faz a avaliação da pressão arterial durante 24 horas. Se a média é acima de 13,5 por 8,5, ele já tem mais um fator. Um terceiro fator muito importante é a dosagem do triglicérides, que são ácidos graxos que vão se formando no nosso metabolismo. Grande parte dele vem através dos carboidratos simples, né, que vira açúcar, mas o açúcar não é aproveitado, não é gasto, então ele acaba sendo transformado em ácido graxo, que é outra fonte de energia, então aumenta a quantidade. Então, se estiver acima de 150 miligramas por ml, ele vai ter, então, mais um outro fator. Então, nós já falamos da cintura abdominal, falamos da pressão arterial, falamos dos triglicérides, que é um tipo de gordura. Existe um outro tipo de gordura, que é uma fração do colesterol, que é o colesterol chamado colesterol bom, que é o HDL. Então, o HDL, na mulher, a gente pode considerar que abaixo de 40 é ruim, e no homem, abaixo de 50 é ruim. Na verdade, hoje, estudos mostram que quanto maior o HDL, melhor, tanto para o homem como para a mulher. Então, já colocando a nível de 60 esse índice. Mas vamos ficar aí na faixa de abaixo de 50 do HDL é ruim para o homem, e abaixo de 40 é ruim para a mulher. Depois vem a questão do açúcar. Então, se o açúcar no sangue tem que ficar entre 70 e 100, vamos falar 99, né? Entre 70 e 99. Se ele passa de 100, ele já tem um sinal amarelo de que ele está desenvolvendo provavelmente uma resistência à insulina. E isso nós vamos destrinchar mais para frente. Então, quais são relembrando os 5 fatores mais importantes? A cintura abdominal, que no homem não deve passar de 102 centímetros, e essa cintura é uma medida que se faz com uma fita métrica comum, passando mais ou menos pelo nível do umbigo, né, dando a volta no corpo ao nível do umbigo.
o homem não deve passar de 102. E a mulher não deve passar de 80 a 84. Vamos falar que o limite da mulher seria 88, o limite do homem seria 106, mais ou menos. Agora, o segundo fator, triglicérides, não pode passar 150. O HDL, colesterol bom, vamos falar resumidamente, não deve ser menor que 50 para nenhum dos dois. A pressão arterial não pode passar de 13,5 por 8,5. E açúcar não pode passar de 100. Então, com esses 5 fatores, se as pessoas que estão nos ouvindo até anotar, elas podem pegar os últimos exames, pegar uma fita métrica e ir lá e já saber se está ou não. Eu sei que você quer fazer outra pergunta, é interessante, mas a gente não pode perder o raciocínio de que a síndrome que nós estávamos iniciando a falar é caracterizada então por todos esses fatores, determinando problemas para a saúde da pessoa. E esse problema, todos os problemas vão impactar onde? Basicamente no coração. Então ele vai levar a pessoa a ter inflamação das microartérias, o coração é muito sensível a isso, e ele pode, de repente, ter um infarto, ele pode ter um problema na carótida, que são as artérias que irrigam o cérebro, ele pode ter uma lesão, um entupimento, levar ele a um derrame, a gente chamaria de infarto cerebral, né? Porque o derrame a gente põe o nome genérico, embora o derrame seja quando derrama sangue dentro da cavidade do cérebro, que é quando estoura um vaso, não é o caso, ele vai entupir um vaso, então vai faltar sangue, então ele vai ter uma isquemia, ele vai ter então um infarto do cérebro, como pode ter um infarto no coração. Então ele vai ter aí vai ficar sequelado com uma hemiplegia, né? Quer dizer, com um lado do corpo sem movimentar, ou até morrer, né? Dependendo do grau do comprometimento cerebral. Então, ou seja, a síndrome são vários fatores desencadeando uma ou várias doenças em consequência disso. E com isso aumentando então o risco das doenças cardiovasculares. Sim, não só das cardiovasculares. Então, para a gente agora tentar entender como é que essa síndrome vai ocorrendo, nós temos que primeiro esclarecer aquelas pessoas que podem ter dúvida com relação a qual é o melhor tipo do corpo dela, né? Dele ou dela, né? Então, nós temos que considerar, primeiro, sexo masculino e sexo feminino. Segundo, idade. Você está na adolescência, na juventude, na idade adulta, na terceira idade, na melhor idade, que essa aí eu não quero nem falar dela, né? Que não existe a melhor idade, só vai piorando. Desculpa, é a brincadeira. O nome meio equivocado. Meio equivocado, melhor idade. Pode ser na experiência se ainda não tiver com Alzheimer, né? Bom, mas nós temos que considerar então o sexo, considerar a idade, temos que considerar também a etnia. O que seria a etnia? São os costumes de um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, a etnia dos anglo-saxônicos, aqueles que vivem, vamos falar de um país determinado, por exemplo, a Alemanha. Se você comparar um alemão com um japonês, né, que mora no Japão, né, a etnia são totalmente diferentes, nos costumes, em tudo. O que ele come, o estilo de vida de um alemão e de um japonês é completamente diferente. Isso vai influenciar muito na síndrome metabólica e até em outras doenças, né? Vamos ver o lado biológico. Você vai ter, por exemplo, um alemão. Nós sabemos que o alemão é uma pessoa alta, forte, tanto os homens como as mulheres. Os descendentes de alemães são pessoas de porte grande. Não pode ser comparado, por exemplo, com um porte brasileiro, que nós somos mestiços. Nós temos 3 etnias aqui, vamos por essa etnia, entre aspas, a raça, né? Então, a etnia da pele negra, a etnia do índio, a etnia do português e de todos os outros povos que vieram para o Brasil. E nós fizemos aqui uma
miscelânea de etnias, e nós temos uma estrutura biológica diferente do japonês e diferente do alemão. Você pega a pessoa que tem a pele negra. São pessoas, dependendo da região que ele mora, né, na Terra, né, principalmente na África, e mesmo na África, em diferentes lugares, você vão ver pessoas magras e altas, vão ver pessoas baixas e gordas, vão ver pessoas com estrutura muscular extremamente forte, e vão ver pessoas com estrutura de gordura muito alta. Então, tudo isso tem influência. Agora, para a questão prática, nós vamos falar aqui do Brasil, vamos falar aqui do Vale do Paraíba. E podemos até segmentar Pindamonhangaba. Então nós vamos ver aqui, mais ou menos, as mulheres na média de 1,65m, 1,70m no máximo. Uma mulher de 1,70m já é considerada uma mulher alta. Você pega uma sueca com 1,70m, é baixa, né? Mas vamos falar do Brasil, né? 1,70m, aqui da região do nosso Vale do Paraíba. 1,65m, 1,70m é uma média de uma mulher normal de altura. Essa é a média. Você vai ver a cintura dessa mulher. Tem mulheres com uma cintura que tem um quadril grande, e esse quadril é representado pelo osso que ela tem no quadril. É um quadril largo. E vai ter mulheres com quadril estreito. Assim como vai ter a mesma coisa com o homem. Um ombro, um braço de osso muito forte, pernas de osso. Então, essa parte que eu estou falando é a massa magra. Considerar que osso e músculo seria a parte da massa magra da pessoa. E bem agora a questão da massa gorda que nós temos. Então, nosso corpo é composto de massa magra e massa gorda. É isso que compõe. A estrutura óssea nossa varia muito. E ela pesa mais ou menos, depende. Então, você pega uma mulher de 1,65m, ela vai ver na tabela o índice de massa corpórea, e ela vai ver que meu peso tem que ser 58. Mas se ela tem uma estrutura óssea forte, um quadril de osso largo, né? Ela tem uma estrutura muscular forte, diferente de uma outra amiga da mesma idade, que tem já uma estrutura mais franzina, por natureza biológica dela, por herança genética. Então ela tem ossos finos, braços finos, pernas finas, tem pouca estrutura muscular. As duas não podem pesar ter o mesmo peso, né? E achar que eu tenho 1,65m, eu tenho que pesar 58. A outra eu tenho 1,65m, eu tenho que pegar 58. Não. Essa que tem 1,65m, uma estrutura de massa magra maior, ela vai ter 65, 68, até 70 quilos, e vai estar muito bem sob o ponto de vista médico, né? Sob o ponto de vista de metabolismo. A outra, que é de estrutura fina, que gostaria de pesar 65 e deveria realmente estar aí com 55 a 60 quilos, e se ela tiver com 65 ou 70, ela já pode estar com sobrepeso. Então ela vai estar diferente. Ou seja, é provável que os outros dados, se tiverem desfavoráveis, essa moça mais fina, com um peso maior, ela pode estar desenvolvendo uma síndrome metabólica, desde que aqueles 5 fatores. Só lembrando assim, não é preciso ter os 5 fatores para desenvolver a síndrome metabólica. Ele pode ter apenas, hoje a gente considera que 3 dos 5 já pode estar preocupante em relação à síndrome metabólica. Exemplo, ele tem uma mulher de 1,65m, uma estrutura boa, ela está com uma cintura abdominal de 105, está com o abdômen avantajado. Vai ver a pressão, está 14 por 9. E o açúcar dela está 105. Pronto, ela tem 3 fatores dos 5 alterados. Não precisa ter o colesterol alterado, o triglicéridos alterado. Sim. Você vai encontrar outro tipo. Triglicéridos 250, HDL 30 e uma pressão de 14 por 9. São 3 fatores. Não é preciso que tenha uma cintura grande.
Então você pode até me perguntar assim, quer dizer que uma pessoa magra pode ter síndrome metabólica? Pode. E uma coisa importante é que se a gente lembrar que nós estamos vivendo uma realidade que o sobrepeso e a obesidade está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, via de regra, se você olhar de uma forma geral e perceber que mais de 50% da população brasileira que nós estamos falando, ela já está em sobrepeso, então um fator ele já está presente. Mais de 50% da população. Exatamente. Acima de 18 anos. Exatamente. E se a gente pegar um outro fator, que é a pressão arterial, que ela está presente também em grande parte da população, principalmente acima de 60 anos, a gente já tem um outro fator muito grande. E sem contar o diabetes, né? Então, o diabetes tipo 2, muitas vezes, ele não está sendo diagnosticado e ele tem uma fase que antecede o diabetes tipo 2, que é o pré-diabetes, que é uma condição que o organismo já está num processo inflamatório muito significativo e não está em tratamento. E isso é muito prejudicial. Então, às vezes a pessoa fala, mas a minha glicemia deu 105, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Não é? É um dado ali que precisa ter uma interferência, muitas vezes até medicamentosa, para que isso reverta e que não desenvolva o diabetes tipo 2. E lembrando que uma redução de 5 a 10% do peso corpóreo, quando a gente fala de obesidade e sobrepeso, ela já tem um significado muito grande, uma melhora muito grande no nível da pressão arterial, no resultado dessa glicemia, né, no impacto disso até no triglicérides, e isso impactando num alívio das doenças cardiovasculares, não é? Então, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu estou muito acima do meu peso e eu preciso perder muito. Será? Né? Será que com pequenas mudanças eu já começo a ter um resultado significativo e aquilo já impacta nessas doenças, não é? Então, eu gostaria que a gente agora caminhasse já para o final do nosso podcast, mas que a gente lembrasse que como nós precisamos adotar um estilo de vida mais saudável. Se nós queremos ter mais qualidade de vida e mais saúde, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, bom, primeiro, eu preciso ter o diagnóstico disso, eu preciso realizar exames, eu preciso procurar um médico e ver, poxa, eu ouvi tudo isso e tem grande chance de eu me enquadrar nisso, numa síndrome metabólica. O que eu devo fazer? Procurar um médico. Primeiro passo. Eu preciso procurar um médico, realizar os meus exames e a partir daí entro agora num processo de autorresponsabilidade, de olhar para mim mesma e falar, bom, quanto do meu tempo eu tenho destinado ao meu trabalho, quanto do meu tempo eu tenho destinado às minhas atividades da minha casa, dos meus filhos e tudo mais, e o quanto do meu tempo eu tenho destinado a mim, a cuidar da minha saúde. E tirar pelo menos meia hora do meu dia para a prática de uma atividade física regular. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser triatleta. Não, eu preciso fazer meia hora de uma caminhada, de uma atividade aeróbica, algo que vai fazer com que o meu metabolismo mude, não é? A queima de gordura, a queima do açúcar, ele comece a acontecer de uma forma diferente para que eu tenha um resultado melhor. Eu preciso adequar melhor a minha alimentação, não vou passar fome, pelo contrário, não é? Eu preciso adequar essa alimentação. Então, ali, o auxílio de uma nutricionista é fundamental, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo uma alimentação adequada e a gente não está. O fato de eu permanecer muitas horas sem se alimentar, isso também é prejudicial. Tem pessoas que tomam café da manhã, almoçam e jantam. Isso achando que isso é uma forma saudável de eu manter o meu corpo, e não é, porque eu preciso quebrar essas refeições ao longo do dia para que o meu metabolismo ele funcione de uma forma mais adequada e eu utilize essa glicose que está vindo do alimento. Então tem tudo isso que nós vamos falar também numa outra oportunidade, né? Como que a alimentação regrada no sentido de dividir em diversos horários pode contribuir também
para um resultado melhor do meu organismo e até a prevenção dessas doenças. Então, mudanças de estilo de vida. Isso é fundamental se eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Se eu quero reverter essa situação, porque a síndrome metabólica ela é reversível, se eu consigo tratar esse colesterol, e quando falo de tratar, é tratar mesmo, né? Tratar o triglicérides, ter uma mudança no meu estilo de vida para que essa glicemia ela diminua, e tudo isso, o meu peso diminuindo, eu reverto isso, eu consigo melhorar a pressão, níveis da pressão arterial, e eu reverto essa situação, e eu revertendo essa situação, eu diminuo muito o risco de desenvolver uma doença cardiovascular, um infarto, um derrame, como o senhor falou mesmo agora há pouco. Eu acho que você foi perfeita em discorrer sobre tudo que você falou, não tem nada nem acrescentar. Assim, sobre o que você falou, eu poderia só alertar as pessoas que estão nos ouvindo a respeito de que essa síndrome é silenciosa. As pessoas não vão percebendo o que está acontecendo. Ganhou 1 centímetro, 2 centímetros e vai se acostumando com aquele abdômen um pouquinho maior. A nossa qualidade de vida hoje, o nosso estilo de vida, não é qualidade, nosso estilo de vida hoje está muito contra a nossa saúde. Nós estamos muito sedentários por conta do tipo de trabalho, que é tudo hoje mecanizado, computadorizado. A gente passa a maior parte do tempo nosso sentado praticamente em cima da mesa, na frente do computador. Nas horas vagas, tanto nos intervalos do trabalho ou quando chega em casa, ficamos presos às redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Facebook, ou seja, enfim, fica nas redes sociais. E isso tudo, né, faz com que a pessoa cada vez mais fique sedentário. Nós não somos um animal para ficar parado. Então, nós temos que reverter, como você falou, né? Temos que tomar essa atitude, temos que ter essa responsabilidade de cuidar dessa parte, porque mais lá na frente a nossa saúde vai cobrar. Se desenvolve um diabetes tipo 2 e fica resistente ao tratamento, um remédio hoje que é dado gratuitamente pelo governo nas farmácias, ele não atinge o objetivo e a pessoa fica tomando com uma série de outras reações, de efeitos colaterais, etc., e não vai resolver o problema. Um remédio hoje que tenha uma ação mais eficaz sobre o controle da resistência à insulina e que ajude a proteger o coração e o rim, está na faixa de R$700. Então é melhor hoje investir um pouco numa academia, ou num exercício de praça pública, ou num pilates, fazer uma melhor alimentação. Isso vai ser discutido num outro dia, mas tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha um gasto pouquinho agora, mas ele vai ter uma melhor qualidade de vida lá na frente, vai ter menor gasto com relação aos remédios, e quando ele está já se aposentando, é a hora que ele perde o convênio, é a hora que ele vai ganhar 1/10 do salário dele, porque é isso que vai sobrar. E como é que ele vai pagar as contas e ainda tem que comprar remédio? Então é melhor investir agora, que ele tem juventude, força, tem trabalho, tem uma renda maior, né? E para caminhar para uma vida mais saudável, mais longa e mais feliz. É exatamente isso. Então é uma questão que nós precisamos parar e pensar, né? E refletir sobre tudo isso e as nossas escolhas do dia a dia. Muito obrigada pela sua participação hoje, Dr. Stefano, e fica aqui já o convite para que a gente possa voltar mais vezes e discutir outros temas que são muito relevantes à nossa saúde como um todo. Eu fico feliz de poder colaborar, contribuir. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo eu tenha sido didático para poder explicar rapidamente, né, essa questão da síndrome metabólica, que está em evidência, preocupando muitos médicos e profissionais da saúde, e que as pessoas que não têm acesso e nem têm obrigação de ter esse conhecimento fiquem informadas. Então o seu trabalho, Alexandre, está sendo muito importante. Tomara a Deus que isso não pare, continue, e que você consiga trazer muitos profissionais que agreguem
e que as pessoas que são seus ouvintes se expandam e tragam outros para que a gente tenha uma sociedade mais feliz em todos os sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. Muito obrigada, doutor. Pense nisso, reflita sobre o seu dia a dia, elabore um planejamento com pelo menos 3 objetivos principais para que você tenha mais saúde, mais alegria e prazer em viver bem. Pense nisso. Gostou do tema de hoje? Deixe seus comentários, suas sugestões de temas, para que possamos desenvolvê-la para você. Nosso intuito aqui é levar informação para você. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um podcast ou um vídeo novo for postado. Curta nossas páginas no Instagram, instagram.com/Alexandra Manfredini, ou então no Facebook. Se preferir receber no seu celular, mande um Eu Quero para o 12 97406 7552, que nós enviaremos para você. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.